Abra sua Bíblia então, amado irmão, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 20. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Eu vou ler alguns versículos, irmãos, porque é um capítulo muito grande, e à medida que a gente for aqui, né, na mensagem, a gente vai lendo os outros versículos. A gente vai viajando aqui, passeando aqui no texto, para a glória de Deus. O título aqui da Sociedade Bíblica é Acabe derrota os Círios. Diz assim: Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército. Havia com ele 32 reis e cavalos e carros. Subiu, cercou a Samaria e pelejou contra ela. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: Assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. Respondeu o rei de Israel e disse: Seja conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor. Eu sou teu e tudo o que tenho. Tornaram a vir os mensageiros e disseram: Assim diz Ben-Hadad, enviei-te, na verdade, mensageiros que disseram: Tens de entregar-me a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres e teus filhos. Todavia, amanhã, a estas horas, enviar-te-ei os meus servos, que esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus oficiais. Meterão as mãos em tudo o que for aprazível aos teus olhos e o levarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da sua terra e lhes disse: Notai e vede como este homem procura o mal, pois me mandou exigir minhas mulheres, meus filhos, minha prata e meu ouro, e não lhe o neguei. Todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: Não lhe deis ouvidos, nem o consintais. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad: Dizei ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro demandaste do teu servo farei, porém isto agora não posso consentir. E se foram os mensageiros e deram esta resposta. Ben-Hadad tornou a enviar mensageiros, dizendo: Faça-me os deuses como lhes aprouver, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Amém? Até aí, irmãos. Vamos parar aí. Depois a gente vai continuar a leitura desse texto aqui, que é um capítulo tremendo, né? E a gente vai aprender algumas coisas interessantes nessa noite, para a glória de Deus. Amém? Irmãos, eu queria rapidamente passar para os irmãos aqui, né? Falar para os irmãos, trazer uma mensagem nessa noite, né? Cujo tema a gente poderia colocar aqui, né? Vencendo, né? As batalhas dessa vida, né? Ou vencendo as batalhas espirituais, né? Que se apresentam na nossa vida. O cristão, ele é submetido, né, às batalhas, às lutas, né? Essas coisas todas nos acometem durante a nossa caminhada cristã. E Deus sempre tem um propósito, né? Um propósito de Deus, e o propósito de Deus é sempre bom, é sempre maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a gente observa aí, lendo o início, né, do texto, né, esse fim de semana, irmãos, domingo nós tivemos aqui estudos sobre família na parte da manhã, à noite também tivemos uma palavra muito boa sobre família. E a gente observa aqui, interessante, que uma das estratégias, né, do inimigo aqui, do rei Ciro, foi de chegar para Acabe, né? Verso 1, ele diz assim, ó, juntou todo o seu exército, havia com ele 32 reis, que era um costume, né? Se você vê lá em Gênesis, por exemplo, os reis fizeram aliança e Abraão teve que pelejar contra aquele monte de rei que fizeram aliança. Aqui também Ben-Hadad junta e faz aliança com vários reis para atacar Samaria, né? Samaria, os irmãos sabem muito bem, que era a capital do reino do norte, né? Cujo rei era Acabe. E ele subiu, a Bíblia diz assim, subiu, cercou a Samaria, né, e pelejou contra ela. Ou seja, esse cerco aí
Na verdade, isso fala de opressão, né? Então, o inimigo, ele começa a sua estratégia com a opressão. Ele começa oprimindo, cercando, né? Quando ele cerca, ele quer pressionar. Já viu quando você está sofrendo pressão, irmãos? Como é que é uma coisa difícil, né? Uma coisa complicada de lidar com isso aí. Então, ele começa a sua estratégia através da opressão. Depois, ele usa outro fato interessante, a intimidação. E o rei é cara de pau, porque ele chega para Acabe e fala assim, ó, verso 3, e que lhe disseram, assim diz Ben-Hadad, os mensageiros foram lá e falaram, ó, Acabe, ó, Ben-Hadad lá, o rei Ciro mandou te dizer isso aqui, ó, a tua prata e o teu ouro são meus, tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. Olha só, ele só queria isso, a riqueza e a família dele, né? E a família dos oficiais dele, e a família do povo. Olha a estratégia do diabo, irmãos. Olha a estratégia do inimigo. Ele oprime, intimida, né? E também ameaça. E isso, muitas das vezes a gente passa por isso. Mas às vezes é no meio da nossa própria parentela. Às vezes é no nosso trabalho, né? O inimigo usa pessoas, levanta pessoas para oprimir, para intimidar você, para te ameaçar, né? E o que acontecia quando uma nação conquistava a outra, né? Era terrível, irmãos. O pessoal virava escravo, humilhava o povo, né? Aí ele ia para o último estágio, que era o estágio da humilhação. Humilhava o povo conquistado. E o que me surpreende mais nisso tudo aqui foi justamente a resposta que Acabe dá, no verso 4, que ele fala assim, respondeu o rei de Israel e disse, seja conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, eu sou teu e tudo que tenho. Acabe estava disposto a entregar tudo de bandeja, irmãos, para os seus inimigos. E você vai batalhar pela sua casa, pela sua família, pela sua fé? Sim ou não, meu irmão? Amém. Glória a Deus. Nós vamos batalhar, irmãos. Por mais que o inimigo seja cara de pau, né, e venha com esse argumento, fala assim, ó, eu quero a tua família. Eu quero a tua mulher, e ele ainda fala assim, ele usa essa expressão assim, ó, e o melhor dos teus filhos. Ele não queria qualquer coisa, não. Lembra quando Nabucodonosor leva, né, o reino do sul, que era Jerusalém, ele leva para a Babilônia? Quem que ele levou primeiro, irmãos? Os nobres, a realeza. Daniel, né, e os seus amigos foram na primeira leva. Nabucodonosor, para começar a brincadeira, ele levou o que tinha de melhor em Jerusalém. Olha a estratégia, irmãos, do inimigo como é que é. E nesse contexto que a gente vive, né? Você tem observado aí, tem lido, vocês veem jornal, veem televisão, e a gente ouve as notícias aí, né? E muita da gente fica assim, ó, meu Deus do céu. Olha a violência, irmãos, na nossa cidade. As pessoas não estão divulgando, né? Mas o exército e a polícia estão matando gente até não poder mais aí, irmão. Aí na Grajaú Jacarepaguá, no sábado, parece que foram mais de 20 que morreram. Alguém falou alguma coisa? Saiu em algum jornal isso? Na Praça Seca, parece que mataram mais de 20 também. Saiu em algum jornal? Alguma televisão? O exército está lançando paraquedistas. Os caras estão pulando de paraquedas em locais estratégicos, eles entram, vêm pela mata e eles fazem um muro. E a polícia vem pela frente. E os caras vão fugir da polícia e dão de frente com o exército, os militares do exército. E o pau está quebrando, irmãos. Isso está acontecendo na nossa cidade. E muitas das vezes a gente não sabe. E isso não está sendo só aqui e ali, não, está sendo em vários lugares do Rio. Qual é a coisa chata disso? Qual é o triste disso, irmãos?
que várias almas estão descendo ao inferno. Isso é uma coisa que dói, né? Aí você vai falar, pastor, mas é bandido. Não, não é assim que a gente não pode pensar assim, irmãos. A gente sabe que muitas das vezes Deus permite, né, aquele povo se perder. Mas quantas oportunidades o Senhor deu? Tenho certeza que todos eles moravam perto de uma igreja evangélica. Muitos talvez fossem até filhos de evangélicos. Não é verdade? E tiveram a sua oportunidade, irmãos. Tiveram a sua chance. E isso tem acontecido diante da gente, diante dos nossos olhos. Nós estamos vendo isso aí todo dia. E a gente vê, irmãos, que nessa época aqui, né, de Acabe, de Israel, não haviam Nações Unidas, não haviam direitos internacionais, não haviam tratados de nenhum tipo. Né? Quando um exército entrava numa outra nação, destruía tudo, era terrível. Não havia compaixão, era para destruição total. E essa foi a estratégia. E o que Acabe fez? Ele falou, é teu. Pode entrar e pode levar. Aí já Ben-Hadad escuta aquela palavra de Acabe e fala assim, não, vamos fazer o seguinte. Agora eu vou fazer pior, eu vou invadir e vou tomar tudo na marra. Veja aí na sua Bíblia. Depois que ele fala, verso 5, ele fala, tornaram a vir os mensageiros e disseram, assim diz Ben-Hadad, enviei-te na verdade mensageiros que disseram, tens de me entregar o teu ouro, tua prata, teu ouro, e tuas mulheres e teus filhos, todavia amanhã, estas horas, enviar-te-ei os meus servos, que esquadrinharão a tua casa e a casa dos teus oficiais, meterão as mãos em tudo. Ou seja, olha a violência, irmãos. O que for aprazível aos teus olhos, e o levarão. Nós vamos levar, como o carioca fala, né, na marra. Vamos tomar tudo, vamos roubar, vamos destruir. Não foi assim que Jesus falou que o ladrão faz, né? Vem para roubar, matar e destruir. Mas nessa noite, irmãos, nós vamos nos levantar e vamos pelejar para a glória de Deus. Amém? Vamos pelejar contra tudo isso aí, irmãos. Pelejar, guerrear, batalhar. E Deus vai nos dar a vitória. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então ele vem com essa primeira proposta e depois vem para querer levar tudo. Aí Acabe tem uma ideia. Não, eu vou consultar os anciãos, né? Vou consultar a liderança religiosa da época, né? Aí ele vai se consultar com os anciãos falam para ele assim, vamos lutar pelas nossas famílias, pelos nossos bens, nós vamos lutar e não vamos permitir que Ben-Hadad entre aqui e faça essa bagunça aí, e venha destruir, venha roubar a nossa família, né? Vai acabar com tudo. E eles vão pelejar. E eles se dispõem a guerrear contra o inimigo. Isso é uma questão de tomada de posição, irmãos. Às vezes, né, o que acontece? Né? O diabo entra na nossa casa e ele não pede licença. Não, pastor, mas é casa de crente. E daí, meu irmão? Ele não pede licença, ele sai entrando e sai arrebentando com tudo. E a gente tem que pedir para o Senhor nos dar o quê? Olhos espirituais, nos dá visão. Para a gente perceber que tem uma artimanha do inimigo. Né? Senhor, me ajuda a tapar as brechas aqui na minha vida, tapar as brechas na minha casa, na minha família. Porque, meu irmão, entenda uma coisa, ele não terá pena e nem misericórdia de ninguém. Quando começar, vai até ver o camarada lá no fundo do poço, destruído. Eu vi uma vez, passou o pessoal colocou esse vídeo no WhatsApp, e o carro parou e chamou, né, parecia ser uma mulher de programa. Quando aquela pessoa se aproximou do carro, e o rapaz estava filmando com o celular. Quando aquela pessoa se aproximou do carro, não era uma mulher.
Era um homem travestido de mulher. E eles começaram a conversar ali e tal. Daqui a pouco, aquele homem travestido de mulher chega para aqueles dois rapazes que estavam no carro, né, à procura de um programa, e começa a dar o seu testemunho e começa a falar para eles. Fala assim: poxa, ó, eu fui um pastor evangélico. E olha o que aconteceu comigo, olha o que o diabo fez na minha vida. E aqueles rapazes, né, falaram assim: meu Deus do céu. Filmaram e aquele camarada falou tudo aquilo ali que aconteceu na vida dele, e como ele foi parar ali, naquela vida. E as coisas, muitas das vezes, irmãos, começam o quê? Nas pequenas coisas. Eu me lembro uma vez que o pastor estava falando aqui, o pastor Roberto estava dando um estudo aqui, ele falou sobre as raposinhas, né? Lá do livro de Cantares, né? As raposinhas, elas tipificam, né, os pecadinhos. Né? Para Deus não existe pecadinho, nem pecado, nem pecadão, né? Tudo é pecado, né? Então, mas essas raposinhas aí, irmãos, elas vão minando. É igual aquele ferrugem que vai batendo, vai batendo, vai batendo, daqui a pouco, pá, o negócio quebra e cai. E a gente vê como é esse processo, como essa coisa acontece na vida do crente. Né? Quem está aí fora, quem está no mundo aí, o diabo não vai perder tempo com esse povo, eles já estão sendo escravizados por ele. Ele vai atacar quem? Nós que estamos na presença do Senhor. Vai atacar a igreja do Senhor. E a gente precisa estar se preparando, se equipando de armas para vencer essa artimanha do inimigo. E eu estava reparando aqui, irmãos, nesse texto, Acabe, né? E me chamou a atenção algumas coisas interessantes aqui da vida, né? E no caráter de Acabe. E eu anotei aqui pelo menos 4 marcas do caráter dele, né? Do tipo de pessoa que ele era. Em primeiro lugar, Acabe demonstra aqui, com toda essa situação aqui, né, que ele era um homem medroso e covarde. Nós lemos no versículo 4 e no versículo 7, né, que ele abriu mão. Quando o rei falou que queria, ele falou: não, é teu, pode levar. E a gente percebe, se você for ler todos esses capítulos, que envolvem aqui a história de Acabe e de sua mulher Jezabel, você vê que Acabe era um cara dominado pela mulher. Provavelmente ele tinha até medo de Jezabel. Ele era medroso, ele era covarde. É interessante que eu conheci um camarada lá em Anápolis, né, quando eu servia lá na base. Ele era até oficial, ele tirava oficial de dia. E aquele camarada era doido. E ele era um cara medroso, né, e todo mundo sabia que ele era um camarada medroso. Uma vez eles estavam dentro de uma viatura, né, o pessoal dentro da equipe de serviço dentro de uma viatura, e um soldado comeu mosca lá e pá, disparou o fuzil. Não sei que rolo que o camarada arrumou, que o fuzil dele disparou, né? E a bala subiu, furou o teto da viatura. Esse camarada que estava de oficial de dia, que estava junto com eles, começou a gritar dentro da viatura, dizendo: fui alvejado, fui alvejado, fui alvejado. Todo mundo foi procurar o tiro no camarada, não tinha tiro nenhum, irmãos. A bala subiu, foi embora pelo teto. E ele cismou que ele tinha sido alvejado pela bala. Aconteceu um acidente, aquilo foi um acidente, cara. Ele estava de um lado de cá, a bala foi para cima, e ele disse que foi com ele. Tem gente que tem tanto medo que qualquer coisa que acontece, ela fala: não, foi eu, foi em mim, bateu em mim, me acertou aqui. Não foi nada disso, cara. Mas é o medo da pessoa. Então Acabe era medroso, ele era covarde. Uma segunda marca que eu observo no caráter dele, que Acabe era uma pessoa mal resolvida. Já ouviu falar, irmãos, em gente mal resolvida? Gente que é mal amada, mal resolvida com ela mesma, que muitas das vezes ela tem até uma vida boa, mas ela acha que na vida dela tudo é ruim,
que nada está bom na vida dela, nada presta. Poxa, Deus abençoa todo mundo, só não me abençoa, só não faz isso na minha vida. Uma vez eu ouvi o testemunho de uma irmã que ela falou assim: irmãos, eu tinha aquela coisa assim comigo de sempre reclamar, sabe? Sempre reclamando, reclamava de tudo. Ela achava que a vida dela era a pior coisa do mundo, era a vida dela, tudo dela era ruim, cara. Aí uma vez o próprio Senhor falou para ela assim: filha, preste atenção, olha a casa que eu te dei. Aí ela fez assim: poxa, bacana, né, Senhor? Aí o Senhor falou para ela assim: 2, olha para o marido que eu te dei. Aí ela olhou para o marido: meu marido é bonito, meu marido é um homem de Deus. Aí o Senhor falou para ela assim: olha para os filhos que eu te dei. Aí ela olhou: é mesmo, Senhor, meus filhos são uma benção. Olha para o carro que eu dei para a sua família. Ela olhou: é verdade. Olha para a igreja que eu te coloquei. Olha para o seu pastor. Olha para os irmãos. Olha, cara, Deus foi falando com aquela irmã e provou para ela, irmãos, que a questão não era nada disso, a questão era ela. O problema estava nela. A pessoa que é mal resolvida com ela mesma, ela tem dificuldade de se relacionar com os outros, ela tem vários tipos de problemas. Tudo para ela é ruim, nada para ela está bom, irmãos. E às vezes, para que uma pessoa dessa seja curada, vamos dizer assim, às vezes precisa o próprio Deus ir lá e falar com a pessoa. Porque se eu falar, se você falar, a pessoa fala: não, meu irmão, você não conhece a minha vida, meu irmão. E Deus, o próprio Senhor, o próprio Espírito Santo abriu os olhos daquela pessoa e falou assim: olha, muda a tua visão, olha por uma outra ótica. Aí ela entendeu, irmãos, né? E ela pediu perdão para Deus, e a partir daquele momento ali, a vida dela mudou completamente. Às vezes as pessoas falam assim: não, poxa, a vida do Alexandre é muito melhor do que a minha, né? A vida do Júnior é muito melhor, a vida do Ricardo é muito melhor. Meu irmão, você não sabe como é a vida do teu irmão, meu irmão. Você de repente está vendo só a roupa dele, o carro dele, está vendo a Bíblia dele, mas tu não sabe, meu irmão, como é a vida do teu irmão. Então a gente não pode ficar parando para olhar. Sabe o que a gente tem que olhar nos nossos irmãos? Ver a fé deles, irmãos. Ver aquilo que Deus usou o teu irmão para ele fazer. É isso que você tem que contemplar na vida do teu irmão. Deus usou o teu irmão para fazer algo tremendo, grandioso. Aleluia, glória a Deus. Se espelha na fé, no comportamento abençoado do seu irmão, nisso. Porque senão, você vai ver o seguinte, que não é por aí. Não é por aí, irmão. É aquela irmã, assim, Deus abriu os olhos dela, irmão. E ela começou começou a pedir para o Senhor: então muda o meu coração, muda a minha mente, muda a minha maneira de ver as coisas, de ver o mundo. E eu vejo aqui esse tipo de situação na vida de Acabe. Era um camarada mal resolvido. Se você, depois, quarta-feira que vem, né, vai ter outro irmão aqui que vai falar sobre 1 Reis, capítulo 21. Aí que você vai ficar com raiva do Acabe, meu. Você vai ficar com vontade, se ele estivesse aqui, você vai querer bater nele. É terrível. Entendeu? Quando você for ver aquela história da vinha de Nabote, você vai ficar tiririca com o Acabe. O
camarada era mal resolvido com ele mesmo. Entendeu? Ainda casou com uma mulher maluca, atribulada, trevuda. Mulher endemoniada, irmãos. Fica imaginando que tipo de casamento esse camarada não tinha com essa louca. Isso é que é tribulação, irmão. Deus te deu um marido bonito, abençoado, te deu uma esposa bonita, abençoada. Vai dar glória a Deus, meu irmão. Né? Deus não te deu uma Jezabel, não. Deus te deu uma mulher virtuosa. Não é? Deus te deu um marido abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro lugar, irmãos. A Beth está puxando para as irmãs. A irmã está recebendo. Terceiro lugar, irmãos. Terceira marca que eu vejo aqui no caráter de Acabe. Acabe era desobediente. Ele não temia o Senhor, irmãos. Tinha medo de um rei que era homem que nem ele, mas não temia o Senhor. Jesus falou uma certa feita assim, antes temei aquele que tem poder para matar, né, o corpo e lançar a alma onde? No inferno. Nós temos que temer o Senhor, homem não. E Acabe era um camarada desobediente. Veja na sua Bíblia aí, verso 30. No finalzinho do versículo 30, o que diz aí? Ben-Hadad fugiu, veio à cidade e se escondia de câmara em câmara. Então lhe disseram os seus servos: eis que temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Olha, eles são gente boa, gente. Ponhamos, pois, panos de saco sobre os lombos e cordas à roda da cabeça e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que ele te poupe a vida. Então se cingiram com pano de saco pelos lombos, puseram cordas à roda da cabeça, vieram ao rei de Israel e disseram: diz o teu servo Ben-Hadad, poupa a minha vida. Disse Acabe: pois ainda vive? Acabe perguntou: o camarada está vivo ainda depois disso tudo? Aí ele mesmo, olha o que ele mesmo fala: é meu irmão. Aí depois, aqueles homens tomaram isto por presságio, valeram-se logo dessa palavra e disseram: teu irmão Ben-Hadad. Ele disse: vinde, trazei-me. Então Ben-Hadad saiu a ter com ele. E ele quem? Acabe, né? O fez subir ao carro. Ainda deu carona para ele. Ben-Hadad disse-lhe: as cidades que meu pai tomou ao teu pai, eu te restituirei. Eu vou te restituir, meu amigo. Tu é meu camarada agora, né? Nós estamos juntos aí, como o pessoal fala, carioca fala, estamos juntos. Vou restituir aquilo que meu pai roubou de vocês, tomou de vocês, eu restituo. Monta os teus bazares em Damasco, como meu pai o fez em Samaria. E eu disse: Acabe, com esta aliança, e eu disse a Acabe: com esta aliança te deixarei livre. Fez com ele aliança e o despediu. Irmão, Deus já tinha falado através do profeta: vou entregar ele nas tuas mãos. Em outras palavras, o que Deus falou para ele? Acabe, quando tu pegar esse camarada aí, é para matar o cara, meu irmão. E o que ele fez? Desobedeceu, fez aliança com o cara, poupou a vida do Ben-Hadad. Se você continuar lendo aí lá na frente, no segundo livro dos reis, você vai ver como Ben-Hadad morre. Tá? Lá no capítulo 8, se não me engano, você pode ler quando você chega em casa, segundo Reis, capítulo 8. Você vai ver que ele vai morrer. Mas era para Acabe fazer isso, irmãos, e ele desobedece. Quarto e último lugar, Acabe era invejoso e corrupto. No finalzinho desse texto aí, do capítulo 20, depois que o profeta dá uma palavra dura, para Acabe, diz assim: foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso e indignado, e chegou a Samaria.
Aí depois vai acontecer todo o fato aqui, né, em relação à vinha de Nabote. Aí veja aí no capítulo 21. No verso 5 ao 7, ele vai falar que, né, ele vai falar para Jezabel, poxa, eu quis comprar a vinha de Nabote, ele não quis vender, aquela história toda. Eu não quero entrar nesse texto aqui, porque semana que vem os irmãos vão estudar sobre isso. Aí no verso 5 diz assim, porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse, que é isso que tens, assim desgostoso o teu espírito, e não comes pão? E ele respondeu, no 6, porque falei a Nabote, tal. Aí no verso 7, olha o que Jezabel fala para ele. Sua mulher lhe disse, governas tu com efeito sobre Israel? Levanta, de outras palavras, é você mesmo que é o rei ou você é um banana? Levanta-te, come, alegre-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote. Olha que marra, meu irmão, que cara de pau. E corrupto por quê? Veja no versículo 20, do capítulo 21. Aí quando Elias vai lá confrontar Nabote, né, depois de tudo aquilo que ele aprontou, olha o que Elias fala, o profeta. Aí perguntou Acabe a Elias, já me achaste, inimigo meu? Respondeu ele, achei-te porque já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Está vendo? Elias fala, você se vendeu, cara. Verso 25. Olha o que diz no verso 25, do capítulo 21. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Eu não estou te falando que a Jezabel era uma peste, irmão? Só o sangue de Jesus. E Acabe se corrompe. Né? O que é corromper, irmão? É romper com algo, né? Normalmente é romper com algo que é positivo. O cara rompe, né, com um princípio divino, com um princípio de Deus, né, com um princípio bíblico e se corrompe. Isso, nível de Brasil, irmãos, o que a gente mais vê aí é o povo se corrompendo, né? Os políticos e etc. mais aí. Essa rapaziada toda se corrompendo aí na maior cara de pau, né? E nós vimos essa situação da vida de Acabe, né, das marcas do caráter dele, até a gente chegar aqui, né, isso tudo foi uma introdução para a gente chegar aqui. Como vencer, então, essa batalha, irmãos? Essa batalha contra os nossos inimigos. Diante desse texto aqui de 1 Reis, capítulo 20, eu destaco pelo menos 4 maneiras que a gente pode vencer. E eu te digo, irmão, sozinho não tem como. Não dá. Primeiro lugar, creia no sobrenatural de Deus. Na intervenção sobrenatural de Deus, irmãos. Verso 13 e verso 14 do capítulo 20, veja aí. Eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse, assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Pois hoje a entregarei nas tuas mãos, e saberás que eu sou o Senhor. Olha a oportunidade que Deus está dando para Acabe, se arrepender e se consertar diante de Deus. Veja o verso 14. Perguntou Acabe, por quem? Aí Deus responde para ele, né, através do profeta. Ele respondeu, assim diz o Senhor, pelos moços dos chefes das províncias. E disse, olha a pergunta do camarada, do Acabe. Quem começará a peleja? Aí só faltou o profeta falar assim, você, Pedro Bó, tu? É você mesmo, irmão? Caramba, quem vai começar a peleja? O cara era muito ruim, meu irmão. Muito fraco, muito lerdo, meu irmão. É você, meu amigo. Então essa peleja vai começar por quem, irmãos? Vai esperar o diabo mandar bomba em cima de você ou você vai se levantar nessa noite e vai mandar bomba nas trevas? Nós vamos fazer isso em nome de Jesus. Amém?
Então é tu. Não precisa perguntar não, irmão. Já está o exemplo aqui. Ó. A peleja vai começar com quem, hein? Tu vai perguntar isso para Deus a partir de hoje? Nunca mais. Deus me livre. A partir de hoje, eu que começo. Eu começo a mandar bomba, irmão. Mandar bomba. Acabe não merecia nada disso, irmãos. Tudo isso que nós já falamos aqui, você percebe que ele não merecia. Mas a gente vê o que, irmãos? A graça de Deus, né? A misericórdia de Deus. O favor de Deus. O camarada não merece, cara. Ele é tribulado. Mas ele pôde contar com o quê? Com a ajuda do Senhor, com o socorro do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor é o quê? O nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. É justamente na hora da batalha que você está angustiado, se sentindo oprimido, que Deus intervém. Louvado seja o nome do Senhor. Sem Jesus, irmãos, com a gente não vai vencer nada e nem ninguém. Só com o Senhor. Então creia nisso, irmão. Creia que Deus pode intervir, que Deus pode fazer um sobrenatural, que Deus pode entrar nessa peleja junto conosco. Se ele ajudou Acabe, imagina nós, irmãos. Segundo lugar, seja forte e corajoso, ou corajosa, né? Verso 22, vamos ver lá, do capítulo 20. Acabe já tinha derrotado, né? Houve uma primeira peleja. Acabe já tinha derrotado uma boa parte do exército sírio. Aí depois fala assim, ó, verso 22. Então o profeta se chegou ao rei de Israel e lhe disse: vai, sê forte, considera e vê o que hás de fazer. Porque daqui a 1 ano subirá o rei da Síria contra ti. Do jeito que o profeta falou, aconteceu. Passou-se 1 ano, Ben-Hadad vai lá, junta os camaradas de novo, né? Um daqui, outro dali, monta o seu exército e vai de novo pelejar contra Israel. Mas o profeta falou, mas Deus falou que ele tinha que ser forte, ele tinha que ser corajoso, que o Senhor estava com ele e ia dar vitória. Terceiro lugar, como vencer, né, a batalha? Confie no Senhor e na sua provisão. Verso 27, olha o que ele diz aí. Também aos filhos de Israel se passou revista, foram providos de víveres e marcharam contra eles. Víveres aí, irmãos, é a questão da alimentação mesmo, a comida, tá? Os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como dois pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. Se fosse comparar o exército de Israel com o exército do inimigo, meu irmão, era até covardia. Tinham muito mais do exército sírio do que do exército de Israel. Mas o que aconteceu? Deus operou. E de novo, quarto e último lugar. Como vencer essa batalha? Entenda que Deus nos dá a vitória para abater a arrogância, irmãos, dos nossos inimigos. Muitas das vezes Deus abate a soberba dos nossos inimigos. Veja o verso 28 aí, ó. Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes. Ou seja, o Senhor é um Deus qualquer, né? E é só dos montes, tá? O único lugar que vocês levaram vantagem, que vocês ganharam aquela primeira batalha nossa, em cima de nós, é porque Ele ajudou vocês nos montes. Mas, olha só, não dos vales. Mas não é Deus nos vales, das planícies, do campo aberto, né? Vamos dizer assim, né? Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim saberás que eu sou o Senhor. Segunda vez, cara, Deus usa um outro profeta, um outro homem de Deus para falar para Acabe aquilo ali, que Deus iria dar vitória para eles. Veja o verso 29. 7 dias estiveram acampados, uns defronte dos outros. Ao 7º dia travou-se a batalha,
E os filhos de Israel, num só dia, feriram dos sírios 100.000 homens de pé. Olha só, irmãos. Humanamente falando, eles tinham condições de fazer isso? Não. Foi mesmo o poder de Deus. Verso 30. Os restantes fugiram para a Feca e entraram na cidade. E caiu o muro sobre os 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad fugiu, veio à cidade e se escondia de câmara em câmara, como nós já lemos. Então Deus, irmãos, Deus fez algo sobrenatural. E se não for Ele, irmãos, para fazer isso, nós não temos condições de vencer ninguém, nem nada. Porque o diabo ele não está nem aí para título que homem tem, né? Não, eu sou pastor aí. Não está nem aí para isso. Não está nem aí para nada disso, irmãos. Mas, quando ele ouve falar, quando ele escuta assim, o nome de Jesus, aí, meu irmão, ele fala assim, não dá para ficar aqui não. Isso aqui é forte demais para mim. Ouvir falar no nome de Jesus. A gente precisa entender que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes dá graça. Uma vez eu escutei um irmão comentando de uma irmãzinha que ela era como que caçadora de demônio, né? Ele falava que tinha uma pessoa endemoniada, pô, chama a irmã lá que a irmã vai resolver. E ela já falava mesmo, pessoal, irmão, se tiver aparecer algum demoniado, pode me ligar que eu vou lá e a gente ora e a gente bota esse demônio para correr. Um belo dia, meu irmão, apareceu lá um demônio lá tinhoso. Eles chamaram a irmã. Bom, minha irmã, os bichos estão pegando aqui, ninguém consegue expulsar. Ninguém consegue expulsar esse bicho. Aí a irmã chegou lá, né, meu irmão? Chegou lá, cheia de autoridade. E falou, sai daqui, sai dali, sai daqui. Aí o demônio parou assim e falou, ó, eu vou sair porque esse lugar aqui não me pertence, né? Só tinha irmão, só tinha crente ali. Ele falou assim, ó, vou sair daqui, porque esse aqui não é meu lugar. Mas eu vou destruir a sua vida. Falou para a mulher, irmão. Se ele mentiu ou não, provavelmente mentiu, né? Ele é o pai da mentira. Mas só que ele destruiu realmente a irmã. Entendeu? Porque quem expulsa o demônio, irmãos, é o nome de Jesus, né? Não é a pessoa, não é o vaso em si. Então a gente tem que ter cuidado o seguinte, para que a maneira que Deus usa a gente, né, aquilo não subir, né, irmãos? Porque tem tanta situação aí de pessoas que são muito usadas por Deus, e as pessoas normalmente sempre começam muito humildes, muito assim, muito assado, mas o tempo vai passando, daqui a pouco aquela pessoa começa a sentir que na vida dela realmente tem poder, e tem mesmo, tem poder, mas tem o poder de quem? É dela? Não, é o poder de Deus, né? O poder não é da pessoa, é de Deus. Então, meu irmão, às vezes aquilo sobe para a cabeça e a pessoa esquece coisas básicas que o cristão não pode esquecer, como humildade, né? Como reconhecer que é Deus que está usando, que não é ela que está fazendo, porque quem faz tudo é o Senhor, não somos nós. Amém? Então, irmão, não dá chance, irmão. Não dê brecha. Não dá chance para o inimigo entrar e destruir tudo. Às vezes você já não dando chance, né, já estando ali, caminhando debaixo da graça de Deus, da misericórdia de Deus, e às vezes acontece tantas coisas, né, irmão? Imagina se a gente der oportunidade, se a gente der brecha. E normalmente, irmãos, a gente costuma fazer um monte de besteira, né?
que é só Jesus para ter misericórdia.